Bom, agradeço a oportunidade à igreja, né, a liderança de abrir esse espaço para a gente compartilhar uma rápida palavra, uma meditação para o nosso coração, né. Eu creio que Deus pode trazer algo novo para a sua vida, para a minha vida, né. Então, eu quero compartilhar algo que, assim, um tema que me chama muita atenção, né, especialmente porque fala de Jesus, fala de algumas características desse homem que era Deus, mas que andou aqui na terra e que é estudado, é adorado, desperta interesses, desperta sentimentos, às vezes, que não são nem tão bons assim, mas por nós, cristãos, que acreditamos que Jesus veio, morreu, ressuscitou, tem alguns aspectos da vida de Jesus que me chama a atenção, que me despertam a buscar conhecimento, a ser curioso sobre. E quando a gente olha para a vida de Jesus, para o currículo de Jesus, vamos botar assim, olha para o lado humano, né, que veio de um lugar simples, um local desprezado, uma cidade pequena, que era Nazaré, que não tinha status, nada de título, nem tampouco posição. Em João 1,46, Natanael, né, que era um dos discípulos de Jesus, ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o companheiro dele, Filipe, né, concordou. Foram os discípulos de Jesus. E Jesus também não tinha muita atratividade. Ele não era belo, né? A Bíblia relata lá em Isaías 52, diz que ele não tinha aparência atraente. Isso é forte. Deus escolheu alguém que é muito simples para ser o Salvador do mundo, para morrer por nós. Mas ele tinha características especiais. E quando a gente olha, de repente, também para os discípulos de Jesus, não era gente influente. Talvez um ou outro, né? Mateus, que era coletor de impostos, mas estava submetido às leis de Roma. E Deus escolheu as coisas loucas para surpreender a simples, né? Em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu os que não são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Então esse versículo destaca exatamente o que a gente quer falar, que Deus escolheu os humildes para confundir os poderosos. E Deus tem uma tendência curiosa. Ele gosta de usar o improvável, né? Deus gosta de usar o improvável. E esse currículo que a gente colocou aqui, né? 3 anos e meio de ministério, mais ou menos, né? Obviamente muitos milagres, mas será que alguém com a, a categoria de Jesus, né? Ele era mestre, mas por que escolas ele passou? Era sempre questionado. E aí vem a pergunta: o que havia em Jesus? O que tinha nele? Certamente não era posição, não era o palco e não era reconhecimento. E o mais forte é que Jesus não deixou a sua identidade oculta. Por onde ele passou, ele fez questão de dizer quem ele é. Ele disse que ele era manso e humilde, o pão da vida, a luz do mundo, ele era a porta, o bom pastor,
a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o Filho de Deus e o Filho do homem. Tantas coisas nós cantamos hoje, né, sobre Jesus, e às vezes certas características, certos pontos da vida dele nos passam desapercebidos. Abre lá então em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, né, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, quando Jesus fala esse texto, né, ele está fazendo um convite profundo. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Naquela época, o jugo era aquele instrumento, né, que botava no animal e colocava ali sobre os bois para ele caminhar, para fazer o arado e carregar talvez a carga. Era uma imagem de caminhada, de aprendizado e discipulado, o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo: andem comigo, aprendam comigo, caminhem comigo. E uma das características de Jesus, que é a humildade, e eu preciso reconhecer que ser humilde, dizer que sem óculos eu não faço mais nada. A única vez, meus irmãos, que Jesus abriu o coração assim e disse: aprendam de mim, foi essa. Ele começou e destacou. O que ele escolheu destacar não foi o poder dele. Ele disse: eu sou manso, aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Ele não disse: aprendam de mim os milagres que eu faço. Ele disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Apesar dele dizer que nós podemos fazer as mesmas obras e maiores. Então, se existe algo que a gente precisa aprender aqui com Jesus, se pareçam comigo, é o que ele está dizendo. Não começa com dons, não começa com a força. A semelhança com Jesus começa na humildade. Só que tem um problema, né? Se Jesus é humilde, por que a gente luta tanto com o contrário disso? Que seria uma palavrinha simples, o orgulho. Se Jesus é esse modelo de humildade, por que a gente luta tanto? Porque Jesus disse: eu sou manso e humilde. Jesus, quando disse isso, não parecia soar arrogante, prepotente. Agora, se eu vier aqui dizer: eu sou manso e humilde, levantaria-se talvez em seus pensamentos alguns juízos sobre mim. Quem é esse para dizer que é o mais humilde do bairro, da igreja, ou da minha sala, ou do meu trabalho? Como poderia eu ou alguém de nós dizer: eu sou manso e humilde? Agora, teve um humano que declarou isso. Se você abrir lá em Números 12, versículo 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E quem escreveu Números? O próprio. Ele se declarou o homem mais manso e humilde da face da terra que existia naquele momento. E não soou arrogante? Talvez aqui, pelas versões, o tradutor colocou na terceira pessoa para suavizar para a gente. Mas muito provavelmente
Lá no aramaico, no hebraico, Moisés declarou: Eu sou o homem mais manso da terra. Não soa isso arrogante, prepotente, soberbo? Acontece que essa humildade de Moisés tinha foco na postura diante de Deus, enquanto Jesus tinha foco na postura diante de Deus e das pessoas. Moisés era a humildade vertical, Jesus, humildade vertical e horizontal, Deus e os homens. Quando o homem se elogia, soa como orgulho. Agora, quando Cristo fala, ele se revela, ele declara a sua identidade. Ele não diz, eu me acho humilde, ele diz, eu sou manso e humilde. Tem uma diferença. Acontece que Moisés refletia a humildade e Jesus era a humildade em pessoa. Só que existe uma raiz antiga no coração humano. Quando o homem pecou, ela já estava no coração, porque o primeiro pecado, podemos assim dizer, foi o orgulho. Quando Satanás quis ser igual a Deus, quis ser maior que todos os reinos, e quando o homem pecou, essa semente de orgulho também recaiu sobre o homem. Em Isaías 14, 12 a 15, diz assim: a queda de Lúcifer não foi por um pecado moral, foi orgulho. Desculpa, irmãos, não diz isso, esse aqui é um comentário. A queda de Lúcifer não foi por um pecado moral, foi orgulho. Ele quis subir, quis tomar o lugar que não era dele. O primeiro pecado da história foi querer ser mais do que ele devia. E quando o orgulho entrou no homem, tudo se quebrou. Desde então, passa a ser então a luta dos nossos dias, às vezes de forma escancarada e às vezes bem sutil. Em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A Bíblia não diz que o orgulho pode levar à queda, ela diz que vai acontecer. Às vezes, e é uma sequência não só moral, ética, mas espiritual. E eu não sei se isso te consola ou te apavora, porque até os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, caíram nessa tentação. Quando os discípulos andando com Jesus, vendo os milagres, discutindo quem era o maior entre eles. E teve os filhos de Zebedeu, a mãe deles, pergunta para Jesus se dá para a gente sentar do seu lado lá quando chegar no seu reino, uma à direita, outra à sua esquerda. E se a gente for sincero, isso não mudou muito. Às vezes o orgulho, ele não aparece como arrogância, ele aparece como comparação, como necessidade de reconhecimento, como dificuldade de celebrar o próximo, de reconhecer o próximo. Orgulho não é só se achar melhor. Às vezes, é só não aceitar ser pequeno. Como curiosidade, o orgulho, existem várias formas do orgulho se manifestar, mas eu quero apenas citar mentira, insatisfação, inveja, vitimismo, necessidade de aprovação e aceitação, arrogância, autossuficiência, falta de perdão. Tudo isso é orgulho, são manifestações do orgulho e que é o oposto da humildade de Jesus. E é aqui que Jesus começa a inverter tudo, porque enquanto o mundo, o sistema nos ensina a subir, Jesus começa a ensinar a descer.
E ele não só ensinou, ele mostrou. E um dos fatos mais importantes, nesse sentido, que ele nos ensinou e que ele demonstrou, em que ele deu exemplo, e que ele não só falou de humildade, mas ele mostrou efetivamente, uma cena muito forte, está lá em João 13, os versos 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O que viera de Deus estava voltando para Deus. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Você pode imaginar essa cena? Consegue imaginar essa cena de alguém lavando os pés de outro alguém? Só que esse alguém era Jesus, o mestre, aquele que ensinava nas sinagogas, que discutia com os mais altos rabinos. Para a gente hoje, lavar os pés parece ser algo simbólico, mas naquela cultura, naquele tempo, era algo extremamente forte. Primeiro, eles andavam a pé praticamente o tempo todo. Poeira, sandálias abertas, os pés talvez feridos. E quem lavava os pés não era o líder, não era o dono da casa, não era o anfitrião. Quem lavava os pés era o servo, mas não era qualquer servo. Se a gente puder entender melhor, era o servo mais baixo na hierarquia que existia dentro daquela casa. Era o último do último do último. Esse era o servo que deveria lavar os pés daqueles convidados. E aí Jesus pega a toalha que ele tinha colocado, se ajoelha, pega a bacia, e aí é o Criador aos pés da criatura. O Senhor se vestindo de servo. E ninguém pediu, ele foi lá e fez. O texto diz que Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo nas mãos dele. Esse verso de João 13. Ou seja, ele tinha plena consciência de quem ele era. A sua autoridade, tudo estava nas suas mãos. A sua origem, ele veio de Deus. E o seu destino, ele voltaria para Deus. Sua identidade, totalmente resolvida. Isso é muito forte e nos ajuda a entender, porque Jesus, ele não foi humilde por falta de identidade. Ele foi humilde exatamente pelo contrário, porque ele tinha identidade. E só consegue descer se você sabe quem é. Se você tem a sua identidade firmada. Agora, o primeiro, a se escandalizar com aquele contexto foi um dos seus discípulos, Pedro. Não, Senhor, você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus falou o quê? Se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. Tá bom, Senhor, me lava todo. Me dá banho. Que aprendizado que Jesus nos ensina. Ainda teve a conexão com a igreja primitiva. E isso foi tão forte que essa igreja entendeu. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele, em 1 Timóteo 5,10, ele fala assim, lavar os pés dos santos. Ele traz uma série de atividades a fazer, de afazeres, e ele coloca que o lavar os pés dos santos virou o sinal de maturidade espiritual. Ou seja, servir de forma simples virou evidência de vida com Deus. Porque lavar os pés
era um símbolo concreto do serviço humilde. Não era ritual, era caráter. E além disso, na igreja primitiva, isso significou servir sem status, cuidar dos irmãos, preocupação nas coisas simples e viver a humildade de forma clara, visível, evidente, disposição para ser. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e isso serviu de exemplo. Então Paulo vai e menciona isso. A atitude de Jesus virou modelo para aquele povo e chegou até nós, até hoje. E a igreja reconhecia isso. E aqui entra algo que nos confronta, irmãos. Humildade não é um discurso bonito. Humildade é uma toalha na mão. Não é algo que a gente fala, é algo que a gente precisa viver. Só que aí tem um perigo. Tem um perigo. Porque nem toda aparência de santidade é verdadeira. Existe uma santidade que parece espiritual, mas não tem humildade nenhuma. Depois que a gente olha para Jesus com a toalha na mão, aí é impossível a gente não olhar para a gente mesmo, para dentro da gente, porque tem os perigos da vida espiritual. A santidade sem humildade, ela pode parecer disfarce. A Bíblia mostra que dá para parecer espiritual e ainda assim ter orgulho, ser cheio de orgulho. Lá no texto de Lucas 18, de 9 a 14, quando tem ali a história do fariseu e publicano, em que um faz as suas orações e o outro não consegue nem levantar os olhos. Um cheio de currículo espiritual, o outro cheio de consciência da própria miséria. O fariseu agradece a Deus, mas na verdade ele está se admirando. O publicano nem consegue levantar seus olhos. E Jesus disse na sequência que quem saiu justificado não foi o religioso, mas sim o quebrantado. Jesus, ele mostra que Deus, ele não se impressiona com aparência espiritual. E a santidade, ela às vezes pressupõe intensidade. Buscar a Deus com intensidade, mas com humildade. O orgulho espiritual, ele é muito perigoso, porque existe um orgulho que é fácil identificar, é visível, mas existe o outro muito mais sutil. Em Mateus 23:12, Jesus disse assim: quem se exalta será humilhado. Ele está falando aqui, é para gente religiosa mesmo, é para os religiosos que queriam aparecer. Isso mostra que o lugar mais perigoso para o orgulho pode ser o ambiente espiritual. E às vezes a gente não disputa mais posição no mundo, mas disputa o coração. Comparação silenciosa, gerando inveja, ressentimento, dúvida, necessidade de reconhecimento, dificuldade de celebrar o outro. E isso vai endurecendo a alma, sem a gente perceber. Até os homens de Deus, meus irmãos, reconhecem isso. 2 Coríntios 12, ali nos versos de 7 a 11, Paulo diz que recebeu um espinho para não se ensoberbecer. Isso é forte. Isso é forte. Fala de profundidade. Quanto mais perto de Deus eu chego, menos eu devo achar coisas de mim mesmo. Humildade não é só uma virtude bonita. Humildade é um lugar espiritual. É o lugar onde Deus gosta de estar.
E depois disso tudo, a gente começa a perceber uma coisa muito forte na Bíblia. Humildade não é só uma qualidade bonita, humildade é o lugar onde Deus habita. É o lugar de atrairmos a presença de Deus. Isaías 57:15, esse versículo é profundo. Pois assim diz o alto sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Estamos no ano da presença, de buscarmos a presença de Deus. E é tempo de nos humilharmos, de vivermos a verdadeira santidade diante de Deus. Sinceridade, verdade, transparência. Nos afastarmos de tudo aquilo que nos leva para longe da presença do Senhor. Davi entendeu. Davi entendeu isso. Ele percebeu que não precisava de rituais, apesar de naquela época e naquele tempo os rituais serem muito fortes. Havia uma necessidade de um sacrifício, de um cordeiro, de matar, de derramamento de sangue. Era o que Deus tinha ensinado, que veio com o povo de Deus. Mas Davi entendeu que Deus se move por um coração quebrantado e humilde. Deus nunca despreza um coração quebrantado. A Bíblia não diz só que Deus ama o humilde. Ele diz que Deus resiste ao soberbo. Isso é sério, irmãos. Tiago 4:6. Não é que Deus se afasta do orgulho. Deus resiste. Eu entendo que eu até me aproximo, mas se eu estiver com o coração orgulhoso, ele faz assim, ó. Deus não se afasta, Deus resiste. Ei, não se aproxime. E quantas vezes queremos nos aproximar de Deus, grandes, soberbos, cheios de nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Deus resiste aos soberbos. A Bíblia, meus irmãos, fala mais de humildade do que de orgulho. 200 a 270 citações aproximadamente sobre o tema. E 150 a 200 citações de orgulho. Orgulho é o problema, humildade é o caminho para a presença de Deus. Em 1 Pedro, verso 5, 1 Pedro capítulo 5, 5 e 6, ele reforça: se humilhem debaixo da mão de Deus. Ou seja, humildade não é fraqueza, é posicionamento espiritual. O céu, ele não se move na direção do talento, que é importante sim. O céu se move na direção da humildade. E quando a gente volta para Jesus, as coisas se encaixam, tudo faz sentido. O Filho de Deus nasce humilde, vive humilde, serve humilde, morre humilde, mas é exaltado. Filipenses 2, 8 e 9. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O caminho da exaltação no reino sempre passa pelo vale da humildade. Talvez o que nos falte hoje não seja conhecimento. Vivemos a era do conhecimento. Talvez seja mais quebrantamento. Mais gente com Bíblia aberta.
coração rendido. O que existe de orgulho ainda dentro de mim? O que será que ainda tem de orgulho dentro de mim? O que existe de humildade formada de Jesus dentro de mim? Humildade e orgulho são forças opostas. Se você fizer uma autorreflexão aí, que nota você daria para a sua humildade? 6, 7? Nesse caso, seu orgulho seria 3, porque a soma dos dois é 10. Agora, que nota você dá para o seu orgulho? Que eu dou para o meu orgulho? 6, 7, 8? A minha humildade é 2. Então, só para a gente tangenciar isso, o quanto o orgulho nos afasta do Senhor, mas que sermos humildes diante do Senhor, diante dos irmãos e dos homens, mas especialmente de Deus, nos leva à presença do Senhor e atrai a presença do Senhor. E depois de tudo isso, para a gente fechar, talvez seja fácil admirar o que Jesus fez, os feitos de Jesus, a forma que ele caminhou, a morte dele da cruz. Nós estamos há 2000 anos atrás, muito tempo se passou. Talvez seja fácil admirar, mas talvez agora é hora de viver esses princípios. É vida diária, é quando ninguém vê, é quando não tem palco, é quando não tem reconhecimento, é quando a gente escolhe ouvir mais do que falar, servir sem precisar ser notado, celebrar o meu irmão de verdade. E trazendo João 13, aquela cena de Jesus lavando os pés, trazendo para hoje, Jesus pegou aquela toalha e lavou os pés. Hoje, talvez a gente não lave os pés, literalmente, mas a toalha continua existindo. E a toalha é tudo aquilo que a gente faz por amor, sem precisar aparecer. E aqui tem algo no meu coração. Talvez Deus não esteja esperando mais força de nós, de mim ou de você. Talvez Deus esteja esperando mais rendição. Talvez não mais argumentos ou justificativas, mas quem sabe mais quebrantamento. Porque no reino de Deus, quanto mais a gente desce, mais Deus se revela. Quanto mais o meu ego diminui, o nosso ego diminui, há mais espaço para Cristo aparecer em nós. E João resumiu isso numa simples frase, João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua. O orgulho, ele nos afasta de Deus, mesmo quando ninguém vê. Mas a humildade, ela sempre nos aproxima. Tem uma frase, para a gente já fechar, boa parte desse estudo, eu tirei desse livro, Humildade, a Beleza da Santidade. E esse é um livro bem antigo. O autor é de 1828 e fala, tem conceitos muito fortes aqui. E ele fala o seguinte: o que você tem de orgulho dentro de você é o que você tem de anjo caído dentro de você. E o que você tem da verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Não sei se você entendeu. O que eu tenho de orgulho é o que eu tenho de anjo caído dentro de mim.
Agora, o que eu tenho de humildade é o que eu tenho de Jesus dentro de mim. E é essa a reflexão. Eu quero te convidar a ficar em pé para a gente orar. Eu não sei se você já passou, irmão, por uma experiência de lava-pés. Eu não sei se você já lavou os pés de alguém. Talvez tenha lavado lá na sua casa, talvez tenha lavado do seu filho, do seu pai. Mas será que você já lavou os pés literalmente de alguém em público? Eu quero dizer que é uma ministração totalmente espiritual. Há um tempo atrás, o Ministério de Louvor fez um estudo de um livro. Eu tentei me lembrar qual era esse livro, eu não consegui me lembrar. E dividimos os capítulos desse livro e cada grupo ia fazer a apresentação, o estudo daquele capítulo. E um dos grupos fez a dinâmica de um lava-pés, de forma surpreendente. Vivenciamos a experiência de lavar os pés uns dos outros. Uma bacia, eu escolhia 2 ou 3 integrantes e ali, em lágrimas, nós lavávamos os pés uns dos outros. Em humildade, reconhecendo o meu irmão como superior, em favor dele, mas também atraindo a presença de Deus para o nosso meio. Porque não somos maiores, não somos melhores. Uma canção que diz assim, não precisa tocar. E eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero só ler a letra para você. Diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Que essa seja a nossa oração nesta noite, neste dia, neste ano em que estamos buscando a presença do Senhor. E que o Senhor se revele a nós de forma especial. Que o Senhor se revele a mim e a você de forma extraordinária na vida desta igreja. Amém? Em nome de Jesus, a igreja diz... Você pode se assentar. Se teu olhar, Senhor, pra dentro de mim,